E aí pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dr. Danilo Castro, cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica pós-gestacional, e hoje eu quero falar para vocês um assunto muito interessante que é sobre a prótese de silicone e sobre todos os mitos que envolvem o implante de silicone, que há décadas são utilizados para diversas finalidades, desde reconstrução das mamas pós-câncer, até mesmo por questão estética, a prótese de silicone apenas para volumização das mamas, para a utilização da mastopexia com prótese, enfim. E eu quero falar para vocês sobre tudo isso para desmistificar algumas coisas, para tranquilizar o coração de vocês também frente a alguns problemas que foram surgindo e que estão sendo discutidos nos últimos anos. Vamos lá pessoal, a prótese de silicone então nada mais é do que um objeto no qual ele possui uma cápsula que o envolve, uma cápsula firme e bastante resistente. Isso está fazendo uma força importante no implante, que mesmo assim você vê que não há nenhuma fragilidade nesse invólucro, que está aqui. E dentro dele existe um gel bastante coeso. O que quer dizer coeso, doutor? Coeso é bastante junto, bastante unido. Porventura, se em algum momento essa cápsula se rasgar, se romper, esse gel de silicone que está lá dentro, ele não se espalha para dentro da mama. Ele fica praticamente no mesmo local. As próteses, os implantes de silicone, eles evoluíram muito ao longo dos anos. E hoje nós temos diversas marcas no mercado, que são marcas de confiança, que são marcas que são utilizadas por nós hoje e que geralmente tem ali vários estudos que comprovam o grau de segurança desses implantes, tanto há problema no organismo, quanto também a segurança do implante não romper e não causar danos, pra gente. Existem alguns mitos em relação ao implante de silicone que nós temos que esclarecer para vocês. Um dos primeiros mitos que eu tenho que esclarecer, que é o mais comum, é o mais frequente, é sobre a troca do implante. Por anos, teve aquela máxima, tem que trocar o implante depois de 10 anos. Quando a gente coloca um implante nas mamas, o próprio organismo, ele entende que existe um corpo estranho ali. E ao pensar nisso, o organismo ele começa a formar uma cápsula que envolve a prótese, Então, dentro da mama, vai ter uma cápsula, como se fosse um saco plástico, uma membrana, que envolve toda ela. Então, ela fica praticamente toda protegida e isolada da mama. Essa cápsula é uma cápsula bastante rígida, como se fosse uma fibra mesmo. Imagine a capa que envolve uma almofada, por exemplo, basicamente aquilo lá, uma cápsula que vocês colocam para não sujar a almofada, por exemplo. Então é exatamente isso. Essa cápsula envolve todo o implante e ele fica lá isolado da mama, sem ter contato com a glândula mamária ou com o músculo que seja ali. Só que com o passar dos anos, existe uma chance dessa cápsula passar por um processo chamado contratura capsular. Por alguma questão, o organismo acaba entendendo ali que esse corpo estranho ele tem que ser expulso, retirado do organismo. Então essa cápsula, ela começa a apertar o implante naturalmente. Isso às vezes vai deixar a mama um pouquinho mais endurecida e às vezes com dor. Doutor, e aí? Aí tem que tirar o implante? Isso mesmo, aí tem que trocar esse implante. Tem que retirar esse implante, colocar um novo implante, garantindo ali toda a técnica cirúrgica e também a qualidade de resultado. E assim, a paciente é tratada dessa contratura capsular. É com todas que vai acontecer essa contratura capsular, doutor? Não é com todas. Existe uma parcela, uma porcentagem pequena das mulheres que têm implante que vai ter essa contratura capsular. A segunda questão é a presença de seroma crônico, um seroma que aparece tardiamente. O que é o seroma, doutor? Nada mais é do que o líquido que se forma na mama. Nessa cápsula que envolve a prótese, eventualmente um líquido pode se formar entre a cápsula e o implante. Então a cápsula está aqui e entre o implante e a cápsula começa a formar um líquido. Por uma questão também que não se sabe exatamente qual o motivo. E ao formar esse seroma, esse líquido acaba incomodando porque aumenta o volume da mama, acaba também podendo gerar dor. E aí com isso é interessante que retire o implante, trate esse seroma ali e aí pode colocar outro implante tranquilamente e também reposicionar a mama, trabalhar ali toda a parte de estética dela também. E o terceiro e último ponto que eu indicaria a troca do implante mamário é a perda do resultado. Vamos pensar, você colocou o implante lá com seus 30 e poucos anos, você já está lá com seus 55. Às vezes passou por vários períodos de ganho de peso e perda de peso. Essa variação pode aumentar a flacidez das mamas e consequentemente a mama ceder por cima do implante ou junto com o implante. Então ao cair, há uma necessidade novamente de tratar a mama ali, de reposicionar a mama, trocar o implante eventualmente para que tudo isso seja readaptado, melhorado também. São esses três principais motivos que há uma obrigatoriedade de trocar o implante. Caso contrário, a mama tá bonita, não houve queda dela, o implante tá tudo bem, não houve contratura capsular, não houve seroma, não há uma necessidade obrigatória da troca desse implante, tá certo? Doutor, então quer dizer que o implante é vitalício, É uma palavra que vocês gostam de utilizar. Pessoal, é uma palavra inadequada, eu não gosto de utilizar a palavra vitalício, ou seja, que é para sempre. Nada é para sempre, ainda mais se tratando de objetos, mais se tratando de corpo, que passa por vários processos de mudanças e alterações. Então eu não falo que é vitalício, eu falo que a prótese ela tem uma durabilidade grande e que
que vai durar um tempo indeterminado. A grande maioria das vezes um tempo longo, em boa parcela das vezes. Mas vai ter circunstância, a necessidade de troca dele. Ou talvez não, só o tempo nos dirá. Eu não falo nem que tem que ser vitalício e nem a troca a cada 10 anos. A gente tem que colocar o implante e ir acompanhando ele periodicamente e fazer aquilo que há de necessário em caso de qualquer intercorrência, tá certo? Outro ponto que eu quero falar para vocês, né? Nós falamos da cápsula que envolve o implante, nós falamos das questões que levam à necessidade da troca dele, que é a perda do resultado, o seroma crônico e a contratura capsular, são os pontos principais para a necessidade de trocar esse implante. Além disso, um ponto que hoje está bastante discutido é sobre a doença do silicone, é sobre a síndrome ásia, né? Que enfim é uma síndrome específica, que alertam para quem usa silicone pode causar queda de cabelo, insônia, depressão, unha quebradiças, alterações nas articulações. Desenha-se um quadro que como se o implante fosse o responsável por causar tudo isso. Pessoal, nós temos que ter bastante cuidado em relação a esse ponto. Por quê? Porque essas doenças, né, doença do silicone, a síndrome ásia, são doenças que estão sendo investigadas ainda, que são difíceis de ser investigadas. Então pode ser algumas doenças reumatológicas envolvidas, né, como o lúpus, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, são várias doenças reumatológicas que existem, né, e que envolvem as mulheres em especial, doenças da tireoide também, que podem proporcionar vários desses sintomas. A gente só tem que pensar na questão do corpo estranho do silicone depois que a gente descarta tudo isso e que há uma dificuldade muito grande de fazer, né? Além disso, nós temos contato na nossa vida com diversas substâncias também. Na vacinação, nas medicações, na nossa alimentação, nós temos contatos com diversas outras substâncias que podem gerar alguma alteração no nosso corpo. Por isso que isolar e falar assim, não, a culpa é só do silicone, é difícil falar isso, porque não tem como a gente colocar a gente numa bolha e falar assim, olha, tá todo mundo isolado aqui, a mulher tá isolada, ela não tem contato com nenhuma substância estranha, a única coisa que existe no corpo dela é só o silicone, então provavelmente vai ser isso. Então é difícil afirmar isso com toda certeza, tá certo? Então vamos fazer uma investigação bem adequada em relação a isso, né? Fazer um acompanhamento com o reumatologista, acompanhamento com o próprio cirurgião, né? Cirurgião plástico, para ver se realmente existe uma ligação entre os sintomas que vocês estão tendo, né? De ansiedade, depressão, queda de cabelo, alteração das articulações e realmente um implante de silicone. O fato é que já tive circunstâncias onde pacientes retirou o implante com outro profissional e depois voltou comigo para colocar o implante novamente porque não resolveu absolutamente nada. No entanto, também já tive os pacientes que fez a retirada do implante, que tinha enxaqueca crônica e tudo mais, e após a retirada do implante, isso melhorou. Então, é difícil, pessoal, é difícil a gente definir exatamente isso. O fato é que o implante de silicone é utilizado há décadas, tem uma segurança, existe um controle do material e da qualidade desses implantes. Nós utilizamos eles também na reconstrução de mama, ou seja, o pessoal fala, doutor, tem chance do implante de silicone causar câncer de mama? Jamais, pessoal, não tem. O tratamento da reconstrução de mama após retirada da mama pela doença é colocar um implante de silicone. A gente reconstrói essa mama, dá volume para ela novamente, colocando na prótese de silicone. Se ele causasse câncer, obviamente ninguém trataria o câncer de mama com outro implante que poderia causar uma doença como essa, tá certo? Então não há nenhum tipo de relação entre prótese de silicone e câncer de mama. Então é isso, pessoal. Tiramos aqui várias dúvidas em relação ao uso da prótese de silicone, aos mitos, né, em relação à troca a cada 10 anos, a questão da contratura capsular, a rejeição do implante que às vezes vocês falam, a própria questão da doença do silicone, a síndrome ásia, né, que são questões que têm sido debatidas bastante no nosso meio, sobretudo por famosas, né, que está levando a muitas pessoas a rechaçarem, a colocar uma caveira em cima da prótese de silicone e não é tudo isso, tá certo? Tem que ter sobriedade, tem que entender todo o processo e investigar corretamente. E também falamos sobre necessidade de fazer tudo isso com qualidade técnica, com responsabilidade, com pessoas que realmente tenham o entendimento e o gabarito de fazer essa cirurgia com o máximo de cautela, com o máximo de segurança possível. E isso vocês encontram com a gente, com a nossa equipe aqui em Palmas, Tocantins, e hoje nós somos um dos maiores centros de tratamento de mães do Brasil. Nós temos aí praticamente mais de 1000 cirurgias de mães e a gente tem a tendência cada vez mais de atender vocês com mais carinho, com mais atenção. E vocês que estão seguindo o nosso canal aqui, não esqueça, assine o nosso canal, ative o sininho para receber as novidades, para receber os vídeos novos que são postados e também compartilhe o nosso perfil com outras mães que têm suas dúvidas e querem retomar a sua autoestima, crescer como mulheres mais belas ainda e fazer com que as suas vidas sejam ainda mais frutíferas.